2, 3, gravando. Seja bem-vinda. Encontre uma posição confortável. Esse é o nosso momento de presença e consciência. Durante os próximos minutos, permita-se ouvir sem pressa. Não para concordar, mas para perceber. Vamos lá? Você é o que pensa o dia inteiro. Baseado em James Allen, Como um Homem Pensa. Capítulo 1. Pensamento e caráter. O homem é literalmente o que pensa. Seu caráter é a soma total de todos os seus pensamentos. Hoje, o dia começou diferente. Antes de abrir o celular, antes mesmo de levantar, eu senti um turbilhão de pensamentos que a gente finge não ouvir. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Tá tão cedo, a minha cama tá tão quentinha. Agora são necessariamente 5h19 da manhã de uma sexta-feira. Por que parece que tudo trava quando eu tento mudar? E foi aí que eu me lembrei de uma frase que mudou um pouco a minha percepção da vida. O homem é o que ele pensa o dia inteiro. James Allen escreveu isso há mais de 100 anos. E até hoje é como se ele estivesse escrito para mim e para você. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, e o primeiro capítulo já vai te dar um norte muito grande do que James Allen queria dizer sobre a soma dos seus pensamentos é o que define o seu caráter. É uma excelente leitura. Houve uma época em que eu já acordava cansada. Eu já dizia, hoje vai ser difícil. E no final das contas, era. Até que eu percebi que o problema não era os dias ruins. Era o roteiro mental que eu repetia todas as manhãs. Eu estava programando o meu próprio sofrimento, antes mesmo de passar o café. Foi então que eu comecei a trocar pequenas frases. Em vez de dizer o dia vai ser difícil, eu dizia hoje eu me abro para o que melhor pode acontecer. Parece simples, mas foi transformador. Quando você muda essa chave, algumas pequenas mudanças começam a acontecer. E aqui você tem que ter os olhos e os ouvidos atentos para enxergar que as coisas estão boas, estão acontecendo e que você está tendo uma mudança de vida. São as pequenas causas que somam um grande passo, um grande salto quântico, um grande salto de evolução. Quando aqui eu digo que eu me abro para o que melhor pode acontecer, foi uma época da minha vida em que eu pegava muito ônibus lotado e cedo, nesse mesmo horário que eu estou gravando o podcast. Então, quando você se abre, às vezes
o ônibus passa no horário certo, né? O motorista tá de boa, tem um lugar para sentar. Coincidências positivas começam a acontecer na sua vida. Você recebe uma gorjeta, você recebe uma ligação inesperada, e aí você tem que mesmo entrar nesse fluxo de mentalidade e mudar a sua percepção. Aqui é a virada de chave, aqui é quando você entra no jogo da vida, no jogo das mulheres que são, de fato, vencedoras. E aqui agora eu quero trazer um embasamento teórico para a gente não ficar muito apegado a experiências minhas particulares, e sim trazer um conteúdo em que você aprenda e comece a colocar em prática na sua vida. James Allen, ele dizia que nossos pensamentos são como sementes. Você planta um tipo de pensamento e colhe um tipo de vida. Ele escreveu bem lá na página 7 desse livro. O homem é literalmente o que pensa. Seu caráter é a soma de todos os seus pensamentos. Vamos desmembrar um pouco essa frase para você ter uma compreensão mais legal. O homem, aqui a gente pode colocar a mulher, é literalmente o que pensa. A boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. E para passar por coração, primeiro passa pela mente. Então, é literal. Quando ele está usando aqui a palavra literal, é do século passado, e antigamente, né, naquela época, e hoje em dia, apesar do avanço da tecnologia, da internet, a gente mede a pessoa por aquilo que ela faz na prática. Mas uma ação, ela só vem depois de um pensamento. Seu caráter é a soma de todos os seus pensamentos. Então, a pessoa pensa e age. E o caráter dela entra aqui: honestidade, responsabilidade, empatia, afeto, liderança, trabalho em equipe, organização, se é uma pessoa educada, se é uma pessoa que faz distinção de pessoas, de cor, raça, gênero, orientação sexual. Esse é o fundamento do caráter de uma pessoa. Isso vem da soma de todos os seus pensamentos. Porque nós temos mais de 5.000 pensamentos todos os dias. Então, um filtro dos pensamentos, de uma forma muito racional, você vai filtrar aqueles pensamentos que mais passam pela sua cabeça. E vai ser a soma desses pensamentos que ele faz o seu caráter. Não é que você sempre vai ter os mesmos pensamentos, porque nós somos bombardeados por informações todos os dias, a todo o momento. Isso é indescritível, isso não tem como negar. Mas você é a soma de todos esses pensamentos. Então, alguma coisa que eu acreditava há um ano atrás, possa ser que hoje eu não acredite mais. E meu caráter, ele pode ter se ajustado um pouco mais para uma linha de raciocínio X do que era para Y, ou ao contrário. E é isso que define o meu caráter. Agora, um ponto importante aqui é você analisar-se e ver para onde está pendendo o seu caráter a partir da soma dos seus pensamentos, e se isso hoje te satisfaz, se você é bem com isso.
Se lá no fundo você acredita que está errado sobre um tipo de caráter seu, uma opinião, pensamentos que você tem em relação a um assunto muito específico, fazer ajustes. E você consegue fazer esses ajustes a partir dos seus pensamentos. Você alimenta os seus pensamentos a partir daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você assiste, daquilo que você lê. Uma pessoa ela é formada assim. Então, se você... a gente está no final de 2000... Eu estou gravando esse podcast no final de 2025 e você deve estar ouvindo em 2026, né? Eu estou fazendo uma preparação de uma série de 42 vídeos que eu vou postar e talvez, perdão, talvez você queira, nesse ano que se inicia, focar muito na sua carreira, no seu trabalho, assim como eu estou fazendo aqui agora. Então, a cada vídeo, a cada aula, o seu progresso, ele aumenta. Então, os seus pensamentos em relação ao seu trabalho, ele vai aumentar. E a soma desses pensamentos vai formar o seu caráter profissional, na área da sua vida profissional. E à medida que você deixa de investir esse tempo nessa área, seus pensamentos, eles tendem a pensamentos negativos, a pensamentos aleatórios, a entropia psíquica na neurociência, muito utilizada para quando o ser humano ele tem pensamentos aleatórios que não levam a lugar nenhum. Pensamentos de medo, de fracasso, de bobeira, não pensar em nada. É sempre quando para mim entender esse termo da entropia psíquica, eu sempre lembro daquele episódio dos Simpsons que mostra a cabeça dele lá e é um vasto vazio, é uma caixa preta, é uma tela preta, ele não está pensando em nada. Para mim, aquilo é entropia psíquica. Ao mesmo tempo que você está pensando muito, você não está pensando em nada, porque são pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. A base de aplicação aqui se você quer mudar o caráter dos seus pensamentos, você precisa se alimentar de mais pensamentos do que você quer construir. A base do seu caráter. A neurociência, ela confirma que cada pensamento, ela cria uma trilha no seu cérebro. E isso se intensifica quanto mais você repete. A repetição de bons pensamentos, de boas atitudes, é que forçam essa trilha a ficar mais forte, a ser mais inserida na sua vida prática, na soma dos seus pensamentos e resultando no seu caráter. Isso significa que mudar a mente é uma questão de treino. Treino. Você não treina para criar músculos, você não treina para apresentar trabalho na faculdade, na escola, numa reunião, na empresa. Treino e presença. Você precisa estar no momento presente enquanto você alimenta esses pensamentos. Ali, concentrado, assistindo a aula ali, nada de celular, nada de ligar a televisão ao mesmo tempo, 100% no momento presente, trabalhando concentrado. Nada de mexer no TikTok enquanto isso, para economizar tempo, ser uma pessoa altamente produtiva e se perder do foco total que você precisa, ok? Então,
durante os próximos 21 dias, serão 21 dias de conteúdo baseados em livros que eu li, de autores que eu admiro, e eles têm base teórica excepcional, que traz ensinamentos para você e para mim, que eu aprendo enquanto lhe ensino. Vão ser conteúdos edificantes e eu quero que você me acompanhe neles. Já se inscreva no canal, se inscreva no podcast, ative as notificações para você acompanhar todos esses conteúdos, tá bom? Então, durante os próximos 21 dias, eu quero que você comece com um exercício muito simples. Parece ser simples, mas ele tem um fundo muito valioso. Toda vez que um pensamento negativo aparecer, você vai observar. Você não vai se automutilar, se julgar, entrar nessa neura toda, não. Você vai apenas observar. Você não luta, você não critica. E aí você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Si mesma. Esse pensamento não é uma ordem. Ele é só uma lembrança do meu caráter do passado. E agora eu escolho outro. Porque você é livre para pensar diferente. E isso é o maior poder que você tem. Forte, né? Eu falei que tinha um ouro aí nesse exercício. É maravilhoso. Eu faço isso. Então vamos lá. Tô aqui lavando louça. Veio um pensamento negativo. É do tipo, isso é muito particular, hein? Estamos ficando íntimo. Esse projeto não vai dar em nada. Isso é uma lembrança. Eu vou escolher outro. Todo esforço, toda semente gera um resultado. E eu vou esperar a colheita. Simples. Seguir a vida. Conseguiu compreender o exemplo? E é claro, para a gente intensificar de fato todo esse ensinamento, a gente vai fazer uma afirmação positiva para a gente de fato mudar esse pensamento negativo, a soma desses pensamentos que estão formando um caráter hoje que talvez você não esteja satisfeita. Mas se você também está satisfeita, nada como intensificar essa trilha no seu cérebro, assim como diz a neurociência. Vamos lá? Respire fundo comigo. Hoje eu escolho pensamentos de amor. Eu me abro para o novo. Eu cultivo paz, gratidão e fé em cada pensamento. Que o meu jardim mental floresça e que a minha mente seja luz. Agora permaneça alguns instantes em silêncio. Deixe que essa mensagem, essa consciência se organize dentro de você. Não tente entender tudo com a mente. Apenas permita que isso se assente.
A verdadeira mudança não acontece no esforço, mas na clareza que permanece. Leve essa percepção para o seu dia. Nós seguimos juntas amanhã. Clareza muda destinos.